importante betonar esses pilares até a altura máxima que as paredes têm. Por quê? Porque as paredes, enquanto elas estiverem soltas, ou melhor, isoladas e não ligadas, elas são frágeis, são sensíveis. Então há um risco muito grande, por exemplo, de num dia de vendaval ou algo parecido, as paredes simplesmente tombarem, caírem. Olá, malta da Casa Própria. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Casa Própria Podcast. Hoje teremos um cenário um bocado diferente. Estamos aqui para responder a uma das perguntas que mais nos têm colocado nas nossas diferentes plataformas. E a pergunta é muito simples. Arquiteto, nós já temos projeto, mas queremos avançar para a obra. Mas como dissemos antes, o budget não permite fazer tudo de uma vez. Queremos ir fazendo a obra por fases. Que fases são essas, afinal? Como é que eu posso determinar, por exemplo, que etapas é que eu vou fazendo ao longo do período da obra? Essa é a questão que muito temos recebido e acho que vale a pena discutirmos um bocado sobre isso, ou pelo menos conversarmos um bocado sobre como é que se deve fazer isto. Naturalmente que isto depende muito do budget ou do dinheiro que nós temos para aplicar na obra diretamente, porque se eu tenho 100 mil meticais, se eu tenho 500 mil meticais, se tenho 1 milhão, naturalmente posso fazer muito mais coisas. Mas é importante nós determinarmos os principais momentos desta mesma obra, porque isso vai nos ajudar também a saber como juntar recursos para aquela fase. Num vídeo anterior nós já explicamos um bocado como é que se distribuem, mais ou menos assim, como é que se distribuem os custos totais, o custo total da obra pelas diferentes fases, mas não entramos para cada uma destas fases para explicar melhor o que acontece ou deixa de acontecer. Então isso é o que vamos falar aqui hoje. Então, já tem o projeto está aprovado, já tem naturalmente o terreno, que foi a primeira coisa a conseguir, tem um terreno, tem um projeto, tem uma licença de construção já dada, agora é o momento de começar a obra. Vai contratar uma mão de obra, mas quem é que eu contrato primeiro? Quem é que eu chamo para a obra? Ok, normalmente a primeira pessoa que nós chamamos para a obra é o pedreiro. É o pedreiro por quê? Porque temos que começar a nossa obra, e aqui estamos a falar de uma obra, das obras convencionais que nós temos aqui na praça, que é a obra de alvenaria, betão, estruturas também em betão armado, né? Então, para estas obras normalmente chamamos o pedreiro. Chamamos o pedreiro porque todo esse processo da fundação, da estrutura da casa é também feito com trabalhos de betão e de alvenarias, que é a sua especialidade. Mas ok, como é que determinamos essas fases então? Começo com o quê? Chamo o pedreiro e vou arrancando até sabe-se lá onde? Não. Começamos com algo que se chamam serviços preliminares. Os serviços preliminares consistem em garantir que o terreno está devidamente regularizado, limpo, livre de qualquer tipo de arbusto ou vegetação, relva ou o que for. A área que nós vamos trabalhar tem que estar completamente limpa. Temos também que garantir que temos o nosso projeto em mãos, todo certinho, com as licenças de construção. Temos que garantir um espaço ali no terreno, mas o espaço onde não vamos construir, onde vamos guardar o material todo ali, a zona onde os mestres, os pedreiros vão poder trocar-se, comer e fazer tudo aquilo que eles precisarem, como casas de banho e o que for. Então temos que garantir isto nos serviços preliminares, né? Que é criar condições para que a obra avance. Se a gente não faz isto, logo no início o que vai acontecer é que podemos ser pegos desprevenidos a meio da obra. De repente os mestres precisam de ir à casa de banho e não há para onde ir. Não há para onde ir porque não se reservou um espaço não se reservou um espaço apropriado para isso. Então começamos por limpar o terreno e determinar onde vai acontecer cada uma das atividades dentro do próprio espaço. A primeira fase concreta da construção são as fundações. E fundação o que é? É daquele momento em que nós já temos o terreno limpo, montamos o nosso cangalho, que é aquele ripado que fica à volta, que nos ajuda a determinar os principais eixos da nossa casa, e começamos com a abertura dos caboclos. Caboclos são aqueles buracos onde a gente mete as sapatas. Em alguns casos é necessário também fazer um aterro ou um desterro, ou seja, movimentar as terras porque o terreno está inclinado, é preciso compensar um lado ou no outro. Então é nesta fase que normalmente fazemos esse movimento de terras e depois fazemos a abertura dos caboclos, onde metemos a fundação tanto dos pilares como também das alvenarias. Estas fundações, estas fundações basicamente são as sapatas que nós metemos lá embaixo que suportam tanto a alvenaria como os pilares. Então vamos fazendo as alvenarias de fundação, normalmente amaciçamos para dar mais reforço, mais consistência e vão crescendo junto com os pilares até chegar a um nível de referência onde nós vamos fazer o nosso pavimento, onde vai ficar o nosso chão. E quando chegamos a este nível, então começamos aquela fase já de compactação, onde metemos terra dentro daquelas caixas que fomos fazendo, compactamos como deve ser, de acordo com o que está descrito no projeto, e depois partimos então para a fase da própria laje. Mas antes até desta laje é preciso um trabalho todo de impermeabilização, que é importante não nos esquecermos. Por quê? Porque há uma tendência, por causa do calor que a casa normalmente
exerce quando já está construída, há uma tendência dela ir puxando a água lá de baixo para cima. Então é preciso que nós impermeabilizemos devidamente esta estrutura que a gente está a meter na fundação para evitar que com o tempo a água comece a subir de baixo para cima. É importante também fazer uma coisa que é aplicar um produto antitérmitas, que é o produto que a gente vai passando por cima da areia e das estruturas que a gente está a construir, precisamente para evitar que o mochém ou algo parecido comece a surgir ali através da nossa casa. Muito bem, então vistas estas pequenas recomendações, estas dicas, passamos para a laje. Dependendo de que solução estiver prevista no projeto, normalmente é uma laje de betão, pode não receber uma pedra por baixo, compactada também, ou então pode receber uma tela, normalmente impermeabilizante também por baixo da laje, depois fazemos então a tal laje que pode ou não ter uma malha lá dentro, como disse, depende muito do que está descrito no seu projeto. Então fazemos esta betonagem da laje e chegamos então finalmente àquela primeira ideia da nossa casa, conseguimos ver todo o chão da nossa casa feita. Muitas das pessoas chamam essa fase de sapata, mas na verdade a sapata é aquela que a gente enterrou lá embaixo, onde começa tanto o pilar como a alvenaria de fundação. Então quando nós chegamos e betonamos o chão, já estamos num nível onde podemos chamar de pavimento térreo, normalmente, que é o primeiro nível que a casa normalmente tem. E a fase que se segue é a de alvenarias. Esta que para muitos é das melhores fases. Melhores porque normalmente tem um custo um bocadinho menor, mas também é a fase em que conseguimos começar a perceber melhor, afinal, o que vai ser esta nossa casa. Conseguimos perceber melhor os compartimentos, as divisões que a casa vai ter, conseguimos perceber melhor para onde é que as janelas, afinal, estão orientadas, qual é a relação de fato que existe dentro da casa. E dá muito gosto fazer porque, pelo custo que está associado a ela, normalmente acontece em muito pouco tempo e dá-nos logo esta sensação de estamos a chegar a alguma coisa. Mas é preciso também ter alguns cuidados. Não é por ser uma fase rápida e com custos relativamente acessíveis que podemos desperdiçar bastante. E uma das coisas é resistir à tentação de alterar o projeto já na segunda fiada, porque acontece muitas vezes que levanta-se uma ou duas fiadas, começamos a ter a sensação de que não, esse espaço parece um bocado menor do que o que nós realmente queríamos, e aí já mandamos alterar, e às vezes alteramos porque estamos a olhar para uma questão particular, alteramos o projeto sem perceber que impacto é que isto vai ter num todo, então pode depois nos trazer complicações muito sérias à frente. Esse é um dos cuidados a ter. O outro cuidado a ter é verificar que elementos, principalmente elementos de estrutura ou de reforço de estrutura, farão parte destas paredes, para evitar, por exemplo, levantar uma parede toda e depois descobrir que afinal devia ter metido uma viga mais baixa e ter que demolir parte desta mesma parede para acomodar essas estruturas. Se respeitar esses pontos todos que estamos aqui a colocar, naturalmente que esta vai ser das melhores fases. Em algumas semanas poderá já ver a sua casa ganhar corpo e começar também a perceber melhor, afinal, qual é que vai ser a dinâmica desta mesma casa. Então, começamos a primeira fiada, fazemos um alinhamento, verificamos as esquadrias, vamos subindo as paredes todas. Aqui é muito importante ter cuidado ao lintel e ao peitoril. Normalmente as janelas, a parte de baixo, levam uma pequena peça de betão, que é um peitoril que vai para aí 10, 20 centímetros para além da janela, para evitar aquelas rachas que a gente normalmente vê a saírem dos lados. Então é muito importante verificar estes elementos. O lintel é a peça que normalmente fica por cima da janela ou também da porta, Também é muito importante verificar estas peças porque são muito essenciais não só para evitar danos futuros nessas mesmas paredes, mas também para evitar que ainda durante a obra tenha que partir para voltar a fazer como deve ser. Então, verifique estas peças enquanto for levantando as paredes. Levantadas as paredes, logo a seguir é importante betonar os pilares. Nós temos os pilares que têm ali os ferros já à espera enquanto levantamos as paredes. Por que é importante betonar os pilares? E esta betonagem normalmente acontece até a altura máxima em que a gente chegou dos pilares. E a altura máxima costuma ser a última fiada antes da viga que vai receber a laje ou se for o caso, se tiver uma cobertura em laje, ou então se vai receber uma cobertura em chapas, é igualmente aplicável. Mas então é importante betonar esses pilares até a altura máxima que as paredes têm. Por quê? Porque as paredes, enquanto elas estiverem soltas, ou melhor, isoladas e não ligadas, elas são frágeis, são sensíveis. Então há um risco muito grande, por exemplo, de num dia de vendaval ou algo parecido, as paredes simplesmente tombarem, caírem. Daí que é importante travá-las. A melhor forma de travá-las qual é? Se eu tenho uma parede aqui e tenho outra parede ali, elas estão vulneráveis porque estão soltas. Mas se eu junto as duas paredes, naturalmente que elas vão se compensando. Isto ajuda muito a garantir um travamento e evitar que as paredes caiam. Então é importante betonar rapidamente esses pilares para segurar as paredes e garantir que elas não sofram alguma ação do vento, por exemplo. Então, feito isto, levantada a parede, betonados os pilares,
falta-nos meter a viga lá de cima, que antecede, por exemplo, a cobertura em laje. Esta viga, normalmente nós colocamos ela e betonamos e deixamos apenas aqueles ferros de cima que chamamos de espera, para depois fazer a amarração para aceder à laje. Nos casos em que não temos laje nenhuma, temos uma cobertura em chapa, por exemplo, já não precisamos deixar esta espera, podemos betonar completamente esta viga e depois fazemos os caimentos a acompanharem o sentido normal de cobertura. Então já perceberam, né? Esta fase é muito rápida, principalmente a fase de levantamento das paredes é bastante rápida, porque basta ter blocos, cimento, água e areia que o pedreiro já consegue pôr a obra a funcionar e já se consegue perceber melhor, afinal, o que vai ser este meu império, este meu novo paraíso. A fase de cobertura, basicamente, é aquela em que nós cobrimos o nosso edifício. Pode ser com chapa, pode ser também com laje. Se for com laje, como disse antes, deixamos a viga. Na viga, normalmente, deixamos ali aqueles ferros de cima, que chamamos de ferro de espera. Então, começamos todo um processo de cofragem, né? Estamos aqui a assumir que trata-se de uma laje normal, uma laje maciça. Então fazemos uma cofragem na casa, ficam os níveis, tudo certinho, e começamos o processo todo da armadura, né? Que é distribuir os ferros, garantir que eles estejam devidamente ancorados ou presos ali aos ferros de espera das vigas e pronto. No caso também, que tem sido até normal, temos sempre pontos de luz ou de água que passam, atravessam as lajes. Recomenda-se, antes de fazer a betonagem, garantir que todos estes pontos de luz, por exemplo, ou passagem de cabos daqui para lá, todos esses pontos, toda esta instalação seja feita pelo menos na laje que vamos betonar, antes mesmo da betonagem, porque depois não teremos a oportunidade de partir para fazer passar esses mesmos tubos. Então recomenda-se nessa altura fazer todo este trabalho de passagem de tubos e todo o resto, para depois então passarmos a betonagem, que essa pode ser feita no sítio, pode ser betão comprado, envolve aquele processo todo da cabeça, dos 1000 homens a trabalharem ali, todos a suarem para que a nossa cobertura em laje finalmente seja feita e celebrada na família. Pronto, este é o caso da cobertura em laje. No caso da cobertura em chapas, em chapas ou em telhas, numa cobertura inclinada, nestes casos normalmente entra um carpinteiro, aí já não é muito o pedreiro ou o ferreiro, mas entra mais o carpinteiro, que é aquele que prepara todas as pendentes com a estrutura em madeira, que faz as asnas quando é preciso, ou mete toda a estrutura de madeira necessária para garantir esta estrutura. Há casos também em que não usamos estrutura em madeira, usamos estrutura metálica, perfis metálicos, aí então temos que chamar normalmente um serralheiro, alguém que trabalhe muito com estes materiais, para que também faça o mesmo serviço, que é garantir todas as pendentes, todas as inclinações ou caimentos, para que então tenhamos definidos os panos de cobertura que nós vamos usar. A seguir a isso, dependendo da solução que estiver a usar, normalmente vem um impermeabilizante, vem a própria chapa ou a telha, mas como disse, depende muito da solução que estiver a usar e não é este o fórum para discutirmos cada uma destas soluções. Pronto, isto é para explicar um pouco como funciona esta fase da cobertura, que normalmente vai desde o início da cofragem até a betonagem, ou então vai desde a fase de montagem da estrutura, seja ela madeira ou metálica, até a aplicação final da nossa cobertura, seja ela de telha ou então a cobertura de chapa. Pode-se perceber agora que a nossa casa já está bastante definida, né? Já tem uma estrutura bem assente na terra, já tem as paredes, todo o seu corpo bem definido, temos as janelas claramente definidas, os vãos, temos também uma cobertura, ou seja, aquele que é o boneco que nós queremos construir, ele já está definido. Então agora partimos normalmente para uma fase um pouco mais de, vamos dizer, aquela fase das peças que normalmente não se vê, que são as especialidades, que são as infraestruturas que a casa tem. Normalmente temos hidráulica, temos eletricidade. E por que essas duas fases são chamadas agora? São chamadas agora por quê? Porque se já temos as paredes prontas, já temos o chão pronto, temos a cobertura pronta, é normal que a gente queira já começar, por exemplo, a rebocar as paredes, para dar cada vez mais um toque final à coisa. Mas, se quer poupar e não quer gastar, não quer ter bastante desperdícios ao longo do processo, é ideal que saiba fazer estas etapas nos momentos certos, né? Saiba fazer estas especialidades no momento certo. Sob o risco, por exemplo, de rebocar uma parede e depois descobrir que não, ali passa um tubo de água. Tem que partir para meter o tubo e depois voltar a rebocar. Então isso normalmente traz alguns problemas, né? Então, para evitar isso, recomendamos sempre que esta fase de hidráulica e eletricidade sejam feitas depois que já tivermos as fundações, as paredes, a estrutura toda da casa e também a cobertura. Mas atenção,
Neste caso não é começar como tal, porque no caso da hidráulica e eletricidade, já desde o início da obra, é importante que estas fidelidades sejam verificadas. Porque, por exemplo, quando está a betonar o chão, pode ser necessário deixar chamamos negativo, por exemplo, deixar lá um tubo de onde vão sair as descargas da sanita ou de chuveiro ou algo parecido. Então é preciso que eles façam parte do processo todo. Mas nesta fase, já com a estrutura toda montada, a gente considera que eles têm mais trabalho, porque é onde eles começam a montar a rede toda. Tanto a rede de abastecimento de água, tanto a rede de esgotos, tanto como a rede de distribuição de energia, de eletricidade, dados e todo o resto. Então é nesta fase que eles começam a abrir os roços nas paredes, começam a meter os tubos todos, as caixas de aparelhagem, as curvas, os T's, lá. É nesta fase onde o canalizador, o eletricista, normalmente tem muito mais atividade dentro das nossas obras. A seguir a estes, também aqui depende muito de como a obra está sendo construída, porque há quem prefere, por exemplo, a questão das esquadrias, há quem prefere começar com as esquadrias antes do reboco, porque diz que aí a esquadria também ajuda a orientar o reboco, mas há quem também prefere fazer o reboco primeiro para depois passar então para a fase das esquadrias. Aqui é uma questão muito opcional, depende muito de como tem trabalhado, tanto do produto que vai adquirir, como também de quem vai executar. Há, por exemplo, carpinteiros ou pedreiros que se sentem mais confortáveis em trabalhar, em rebocar uma parede onde já tem a janela, porque aí qualquer erro no reboco ele consegue corrigir de modo a que não se note junto à janela. Enquanto que quando ele tem que fazer um reboco na parede toda e depois vem uma janela, às vezes, porque a janela normalmente vem com a esquadria perfeita, normalmente esta falha do reboco fica muito mais visível. Então aí depende muito de como está a trabalhar, de quem lhe fornece o material, mas também de quem vai executar. Mas esta é uma fase, são duas fases que normalmente andam ali mais ou menos lado a lado. Há quem prefere já marcar a castelharia, há quem prefere passar para a fase dos revestimentos e só depois trazer as esquadrias. Esquadrias, estamos a falar dos aros das portas e das janelas, basicamente. Assumindo então que a esquadria virá depois, passaríamos então para a fase dos revestimentos. Revestimento é aquela fase onde normalmente cobrimos tudo aquilo que foi feito. Aquilo que foi feito é estrutura, é um material bruto, cru, tem que ser protegido. No caso, o bloco, o betão e todo o resto tem que ser protegido. Então passamos por revestimentos. O principal revestimento que nós usamos, por exemplo, para as paredes, pilares, é a argamassa, aquela argamassa do reboco. Né? A gente faz o reboco e vai cobrindo as paredes todas, faz a betonilha que vai colocando no chão e, por exemplo, no caso das lajes, também faz o reboco para a face inferior das lajes, mas para a face superior, aquela que está exposta normalmente a intempéries e todo o resto, normalmente revestimos também com um impermeabilizante. Isto é muito importante para evitar, por exemplo, casos de infiltração futura. E aqui, dependendo do caso, há várias soluções de como impermeabilizar estas superfícies, principalmente as superfícies de lajes, como me referi há pouco. Então, revestimentos basicamente consistem em definir uma fase onde vamos revestir a nossa casa toda, começar a dar um acabamento ou uma ideia do que poderá ser um acabamento da nossa casa, que são rebocos e são impermeabilizações, e podemos também incluir nesta fase a questão da esquadria que me referi antes, que são janelas, os aros no caso, janelas e também portas. Passado então a fase do revestimento, passamos a uma fase que é mais de acabamentos. Esta fase de acabamentos em que consiste? Tudo aquilo que a gente fez precisa daquele toque final para que fique como a gente quer sentir no final do dia. Né? Então é nesta fase onde entram, por exemplo, as pinturas, onde entram os mosaicos, é nesta fase onde também entram os acessórios, por exemplo, a louça sanitária, as luminárias, os interruptores, as tomadas. É nesta fase que normalmente nós começamos então a dar aquele último toque para que a casa chegue então digamos, à fase final. Acabada então a casa, já tem o aspecto de casa, façamos então para os serviços complementares. Serviços complementares que basicamente começam com o quê? Se formos olhar para a obra especificamente, falamos de uma limpeza, que é garantir que a obra está completamente limpa para ser entregue, mas também tem todo um processo burocrático, que também já explicamos num vídeo antes sobre licenciamentos de projeto, que passa, por exemplo, por informar ao município ou do seu distrito que já concluiu a obra e daí dar início a todo aquele processo de legalização do uso. Tem que ter o certificado de uso e depois vai ter também o título de propriedade do seu imóvel e todo o resto. Mas isso, como disse, temos já um episódio que trata deste assunto. Então tem uma componente de serviços complementares que é diretamente ligada à obra, que é garantir que tudo está certinho, limpinho, o jardim também já está em dia, mas também tem
tem esta componente de burocrática, como disse, é preciso concluir este processo da obra. Da mesma forma que nós iniciamos pedindo uma licença de construção, temos também no fim que terminar comunicando que já concluímos o projeto e daí dar seguimento ao processo de legalização deste imóvel. Recuando um bocadinho na fase de acabamentos, é importante que tudo aquilo que a gente usar como acabamentos, principalmente pinturas ou peças de tijoleira ou de parquet ou coisa parecida, é importante que a gente depois fique com alguns exemplares daquilo que está a usar. Por quê? Várias razões. Primeiro porque acontece 6 meses depois, partiu uma das tijoleiras na casa e quer trocar e já não há continuidade no mercado. Então ter 1 ou 2 caixas de tijoleira guardadas no seu armazém é importante porque permite rapidamente fazer esta reposição. O mesmo acontece com as tintas. Quando a casa já está finalmente acabada, às vezes acontece no momento da mudança, quando estamos a levar a mobília ou algo parecido, sujamos aqui, sujamos ali e nem sempre a sujidade que a gente faz é removível com uma simples lavagem. Então é importante termos ainda um pequeno estoque desta tinta, por exemplo, para que rapidamente a gente possa corrigir qualquer situação que acontecer naquele início, naqueles primeiros meses, enquanto fazemos este processo da mudança. Tentamos aqui resumir, esperamos não nos termos alongado muito, mas de forma bastante resumida o que tentamos dizer é que, olha, se já tem o seu terreno, já tem o seu projeto e já tem um indivíduo para lhe avançar com o projeto, é importante seguir rapidamente uma fase de serviços preliminares, preparar o seu espaço e preparar o espaço onde todas as atividades vão acontecer na obra, partir então para a fase da fundação, que começa desde cavar a terra, implantar o edifício lá embaixo até chegar ao nível do pavimento térreo. Depois disso, então, começar com a fase das alvenarias, que é levantar a estrutura toda da casa, desde paredes, as vigas, os pilares, e depois disto seguimos então a fase da cobertura, onde damos um chapéu à casa, onde garantimos que todos os compartimentos têm então uma certa proteção. Pode ser tanto uma cobertura inclinada telha ou laje, como também pode ser, telha ou chapa, como também pode ser uma cobertura em laje de betão, por exemplo. Pronto, com a casa já coberta, passamos pelas infraestruturas, metemos hidráulica, metemos eletricidade e já com todas estas instalações também no devido lugar, podemos começar com o serviço de revestimento de todas as superfícies. Basicamente é um reboco, betonilhas e impermeabilizações. E também entramos aí para a fase das esquadrias. Revestida a casa são acabamentos, pinturas, revestimentos de chão, vidros, luz sanitária, fechaduras, tudo aquilo que dá o toque final à casa e que só nesta fase é que se pode de facto aplicar, porque vamos já usar de facto esta mesma casa. Concluída a obra, limpar e comunicar às autoridades que já terminou, para daí então certificar a sua casa como pronta para viver e também ter o devido título de propriedade. Então é isso, amigos, esperamos ter ajudado e esperamos também ter respondido a esta pergunta que tem sido recorrente sobre arquiteto. Já temos o projeto, já temos o terreno, mas como é que eu posso dividir isto para que seja fácil de executar? Sabem que somos casa própria, produzimos conteúdos como estes para você que pretende construir, que tem o sonho de ter a casa própria e que sabe que é aos poucos, é às fases que vai construindo esta mesma casa. Continue ligado a nós, siga-nos, like, que isso dá-nos motivação para continuarmos a fazer mais conteúdos como estes. Até a próxima. Tchau, tchau.